acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar, meus irmãos, por um instante, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Eterno Deus, muito obrigado pela leitura pública, Senhor, da Tua santa palavra. Nós queremos entendê-la, nós queremos recebê-la, nós queremos ouvir o Espírito do Senhor falando ao nosso coração, para a nossa edificação e santificação, para que nós estejamos preparados, Senhor, para aquele dia em que o Senhor nos chamar, para estarmos junto de Ti, Pai. Abençoe os irmãos, a igreja, com saúde, paz e alegria para servir ao Senhor. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, é muito interessante que o apóstolo Paulo não poderia deixar de falar sobre esse dom supremo, depois de ter falado sobre diversas virtudes da vida cristã. Nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus e recebemos também muitas virtudes que nos capacitam a viver essa vida de uma maneira que, irmãos, nós nos tornamos imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Deus. E depois de falar de muitas virtudes dessa graça que nós recebemos, o apóstolo Paulo apresenta o amor como a maior de todas as virtudes. E esse amor, queridos irmãos, essa virtude, que é a maior de todas elas, é derramado no nosso coração pelo poder e graça do Espírito Santo. Amém? É derramado nos nossos corações. O amor, queridos irmãos, aqui vai aparecer como o elo que une tudo. Isso não é maravilhoso? O elo que une todas as coisas. E não só une, mas aperfeiçoa também. Então já adianto para os irmãos, aqueles que estão recebendo o amor de Deus nos seus corações, também estão sendo aperfeiçoados na vida cristã. Isso é maravilhoso, irmãos. O que acontece é que nós, individualmente, podemos ter muitos dons, talentos naturais, e poderíamos ter até todo o conhecimento de muitos mistérios, inclusive de Deus. Mas sem amor, nada disso iria aproveitar. Sem amor, nada disso seria bem aplicado. Ora, então, o pressuposto do texto é o seguinte: se já recebemos a maior de todas as virtudes de Deus, então devemos viver seguindo como princípio de vida e não como um acessório a ser usado por conveniência humana, mesmo porque não pode ser. Ou você segue ele, ou você tem, ou não tem. Ou você segue, e se tendo, você deve segui-lo como um princípio de vida, e não como acessório. A Tanar dos judeus, meus irmãos, e todas as gerações dos judeus, reconheciam o amor
o amor a Deus e ao próximo como o mandamento de todos os mandamentos, o maior de todos os mandamentos. Inclusive, ainda hoje é assim, entre os judeus. E isso é grandioso, porque não é só entre os judeus ainda hoje, mas em toda a igreja cristã. O amor é o maior de todos os mandamentos, e a Bíblia diz que dele depende a lei, toda a lei, e não uma parte dela, e os profetas. Ou seja, se você não segue, ou se eles naquela época não seguissem esse princípio, tudo que eles fizessem em relação à sua purificação da alma, em relação à sua salvação, queridos irmãos, não tinha valor algum. Não tinha valor algum. Então o apóstolo Paulo foi muito preciso, claro, em sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele afirmou que mesmo que eu doasse todos os meus bens aos pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Queridos irmãos e irmãs, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o amor é o dom supremo, nós não temos nenhum outro caminho a seguir, nós não temos nenhum outro caminho mais excelente para seguir. E é importante dizer que esse amor do qual a Bíblia está agora falando, queridos, não é um mero sentimento pessoal. O sentimento, ele acompanha as obras que expressam amor a Deus e ao próximo. O sentimento é importante, mas não é de sentimentalismo que a Bíblia está falando. A nossa própria Constituição, ela é feita com uma carga essencial de sentimento. Alguém que não tem sentimento é uma máquina. Mas a Bíblia não está falando de sentimentos. A Bíblia está falando de obras que expressam amor a Deus e ao seu semelhante. E quando Jesus explicou isso para um mestre da lei, em Lucas capítulo 10, o versículo 19, ele o fez dando dois exemplos, um positivo e um negativo. Ele explicou para aquele mestre da lei, através de uma história, que um levita descia de Jerusalém para a cidade de Jericó. Então ele avistou um homem caído na beira da estrada, muito ferido, quase que morto. Mas ele não fez nada por ele. Ele passou por longe. Também havia, naquela mesma ocasião, descia também um sacerdote, também de Jerusalém para Jericó, e fez a mesma coisa, passou de largo. Queridos irmãos, todos nós que conhecemos o mínimo possível de Bíblia, a gente sabe que tanto levita quanto sacerdotes estavam sempre na casa do Senhor, não é verdade? Estavam sempre diante do Senhor e cantando, adorando, louvando constantemente, participando dos louvores do Senhor. Mas aqueles homens não haviam ainda aprendido nada sobre o verdadeiro amor e compaixão. E depois desceu por aquele mesmo caminho um samaritano, que inclusive era rejeitado naquela época pelos judeus. Era discriminado e tinha uma carga grande de preconceito sobre eles, por causa da mistura de raça entre eles ali. E eles eram considerados impuros, até para adoração.
eles não eram bem-vindos no santuário. Descia um homem samaritano por aquele mesmo caminho. E quando ele viu o homem ferido, caído, quase que morto, ele se moveu de íntima compaixão e cuidou das feridas daquele homem, ajudou aquele homem, colocou no seu animal e levou para a estalagem, cuidou dele, cuidou dos seus ferimentos. É desse amor, queridos, que a Bíblia está falando, feito de boas obras que glorificam o santo nome de Deus. Porque assim como o nome do Senhor estava sobre a vida do levita e sobre a vida do sacerdote, o nome do Senhor também está sobre a sua e a minha vida. E quando nós praticamos obras que enaltecem, glorificam o nome de Deus, então estamos, sim, amando verdadeiramente. É esse amor, queridos, que glorifica o santo nome de Deus, mas além disso, perdoa, procura promover o bem comum a todos, não apenas a algum. Vou amar porque é da minha família, vou tolerar, vou perdoar, porque é meu irmão em Cristo. Também aqueles que estão afastados ou separados da nossa comunidade de fé, também, porque o mandamento é esse, amarmos a Deus e o próximo como a nós mesmos. Esse amor é o amor chamado sacrificial, altruísta, é o amor de Deus, o amor que vem de Deus, irmãos, o amor ágape. É esse amor que é apresentado aqui nas Escrituras, irmão Laurici, como o vínculo da perfeição. E como nós falamos anteriormente, quem ama, com esse amor, está sendo aperfeiçoado por Deus. No dia a dia, no curso da vida, está sendo aperfeiçoado. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele questiona o amor daqueles que dizem amar a Deus, mas odeiam o seu semelhante. Tem dificuldade de aceitar ou de perdoar. O apóstolo João então questiona, ele diz na sua epístola o seguinte, queridos. Ele diz assim, olha, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, no mesmo texto, o apóstolo João diz que essas pessoas, elas estão se enganando, elas estão mentindo para si próprias. Elas acham que amam a Deus quando elas não amam os seus semelhantes, o seu próximo. E essa, queridos irmãos, não é uma questão de opinião pessoal, não, mas um dever moral de uns para com os outros, nos amarmos uns aos outros, nos respeitarmos mutuamente, para que tenhamos, irmãos, o maior de todos os benefícios da nossa alma, que é a paz de Cristo. A paz de Cristo, como diz o texto, que a paz de Cristo seja o árbitro no teu coração, no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E aqui aparece essa verdade de que nós somos membros do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. É bom a gente aproveitar até a oportunidade para corrigir a ideia. Você não é uma célula, meu irmão. Você nunca vai encontrar essa expressão na Bíblia de que você é uma célula do corpo de Cristo. Não existe. Você é um membro do corpo de Cristo. E quando nós perdemos o membro, para fazer
aí simetria dessa figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa muito bem nas suas cartas. Quando nós perdemos um membro, nós nos consideramos aleijados. Mas todo dia morre milhões e milhões de células no nosso corpo, e todos os dias, graças a Deus, aparece milhões e milhões, se não bilhões de células novas no nosso corpo, graças a Deus. Então você não é uma célula não, você é um membro do corpo de Cristo, muito útil, por sinal, a obra de Deus. Só não trabalha quem não quer, mas tem obra, tem serviço para todo mundo. Eu aproveitei esse adendo até para esclarecer esse ponto aqui. Então você aparece como membro desse corpo de Cristo. Nós fomos chamados para isso, para o pertencimento desse corpo de Cristo. Mas antes de tudo, a paz, queridos. O benefício maior que nós podemos ter é paz com Deus, e paz com os irmãos, paz de espírito, paz de alma. E estar em paz é o maior de todos os benefícios. Teremos vida longa e saúde para o nosso corpo. E há 3 coisas que eu considero importante falar sobre a paz de Cristo. A primeira, a paz de Cristo é o resultado. A paz de Cristo é o resultado penoso do sacrifício da redenção de Cristo. Ele, no seu sacrifício perfeito, ele apaziguou a ira de Deus contra os pecadores, queridos. O sacrifício na cruz, ele apaziguou. Deus estava irado contra todos os pecadores, e não havia nada que pudesse aplacar a ira de Deus contra o pecado. Até que o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo, apaziguou Deus. A ira de Deus foi apaziguada. Ele nos reconciliou consigo mesmo, perdoando os nossos pecados, e nos deu a sua paz. Amém? Nos deu a sua paz, que o mundo não pode receber. E vocês sabem que o mundo antigo foi destruído anteriormente porque Deus também estava irado. Mas nesse segundo tempo, Jesus entrou em campo, no tempo de Deus, no tempo próprio de Deus, na culminância do tempo, Kairos, do tempo da vontade de Deus. Ele então apareceu e apaziguou, aplacou a ira de Deus contra o pecado, e salvou muita gente, graças a Deus, e continua salvando aos milhões, graças a Deus. Hoje pela manhã estava orando, pedindo ao Senhor que hoje, nesse dia 29, desde a manhã cedo, orava pedindo para que hoje milhares de pessoas pudessem, hoje mesmo, receber a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele já apaziguou a ira de Deus por meio do seu sacrifício, e agora nós temos a sua paz que o mundo não pode receber. A segunda coisa, queridos, é que você poderia comparar o versículo 15 do capítulo 3, que nós lemos aqui, falando desta paz como sendo o árbitro sobre o teu coração, com o versículo 18 do capítulo 2. Queridos, você vai entender, se fizer essa comparação desses 2 versículos, o 15 do capítulo 3 e o 18 do capítulo 2, você vai entender que não se deve permitir que ninguém absolutamente se torne árbitro sobre a sua vida, ditando regras sobre a vida alheia, como era costume e ainda é costume daqueles que são falsos profetas, são falsos mestres. Então o texto diz que ninguém seja árbitro sobre a tua vida. Mas agora, no capítulo 3, o versículo 15, que nós lemos, diz que a paz de Cristo seja o árbitro no teu coração, sobre a tua vida, sobre o teu coração. A paz de Cristo, sim,
é o verdadeiro árbitro no teu coração para todas as demandas, para todas as coisas. E em terceiro lugar, a palavra, essa palavra, árbitro, ela tem a sua origem nas arenas de disputas olímpicas, queridos irmãos. O árbitro, com a sua decisão, ele restabelecia a ordem nos casos de disputas. E é o que os juízes continuam fazendo, né? Pode ter uma confusão no meio do campo, entre os jogadores, mas quando o juiz decide, está decidido. Toda confusão tem que cessar. E haja cartão se não cessar. Mas a partir daquele momento está decidido. A paz de Cristo, ela é esse juiz em nossa vida e no nosso coração. Quando os nossos sentimentos estiverem em conflitos, atente para isso, queridos irmãos. Quando os teus sentimentos estiverem em conflito, tentando nos levar de um lado para o outro, em decisões que ainda não avaliamos as consequências, que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. E quando as pressões da vida, as preocupações e até mesmo a ansiedade estiverem em conflitos no nosso coração, no teu coração, deixe que a paz de Cristo continue sendo esse árbitro na sua vida. Porque a paz de Cristo, como árbitro em teu coração, irá te guiar e você será guiado por um caminho de paz e segurança. Em termos práticos, enquanto você não tiver a paz de Cristo sobre qualquer demanda, qualquer assunto, não decida nada, até que você tenha paz. Seria uma decisão precipitada, se você não tem a paz te indicando o caminho, você não teria segurança. Porque somente a paz de Cristo pode dar segurança nas nossas decisões e pode te fazer bem-sucedido. Então, você será muito agradecido. E o texto diz: sejam agradecidos. Seja, meu irmão, extremamente agradecido o tempo todo. Quem não é agradecido, queridos, está dando terreno, está dando espaço para a ingratidão. E a ingratidão é a mãe de todas as murmurações. E a murmuração é uma violência contra a bondade de Deus. Seja extremamente agradecido por tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, quando a palavra de Cristo habita em nós, habita em você, profundamente, quando a palavra de Cristo habita em nós ricamente, nós somos capazes de suportar perdas, como Jó, e não murmurar contra Deus. Nós também somos capazes, queridos, pelo poder e graça de Deus, de suportar qualquer tribulação e depois de suportá-la, permanecer firme e cantar o hino da vitória. Porque depois, a tribulação ela é momentânea. Toda tribulação, toda dor, ela é momentânea e ela não se compara em nada com a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. E essa glória, ela se revelará plenamente no dia da manifestação de Cristo, mas a glória dos filhos de Deus está, sim, se manifestando em nós, agora mesmo.
a glória dos filhos de Deus está se manifestando, e ela se manifestará plenamente, completamente, no dia de Cristo. E porque nós somos capazes, queridos, de suportar essas tribulações que são momentâneas, que não se comparam à glória de Deus, é porque quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que habita, que está nos dando a força, é maior do que aquele que está no mundo. Então eu digo para os irmãos, quando a palavra de Cristo habitar ricamente em nossos corações, nós seremos capazes de instruir, aconselhar mutuamente uns aos outros, enquanto corpo de Cristo, que nós somos, igreja do Senhor, nós, irmãos, nos ajudaremos em encorajando uns aos outros, consolando, corrigindo também, porque é necessário nos corrigir, e todos os irmãos têm esse compromisso e esse dever moral de corrigir. Nós devemos, irmãos, é dever nosso corrigir-nos uns aos outros para a edificação deste corpo de Cristo, fazer isso com sabedoria, claro, porque isso redundará, queridos, em louvor e glória ao nome do Senhor, porque a igreja crescerá, a igreja amadurecerá para a glória de Deus. E a igreja de Cristo, irmãos, e eu me alegro muito em dizer isso, ela se tornou herdeira do melhor hábito do povo de Israel, que é louvar a Deus com alegria e entusiasmo de coração. O povo de Israel, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque é o Senhor que nos move para isso, mas o povo de Israel é uma das características, meus irmãos, linda do povo de Israel, é louvar a Deus alegremente. E a igreja cristã, a igreja do Senhor, graças a Deus, também recebeu como herança essa grande tradição de, com entusiasmo, louvar, exaltar o nome do Senhor. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Gratidão no coração. Muitas vezes, as pessoas que não nos seguem, não seguem conosco, elas são tentadas a pensar que comigo e com você vai sempre tudo bem. A gente sabe que não é assim que acontece. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos atribulados, porém não angustiados ou desesperados. Nós mantemos a afeição ou o espírito alegre, mesmo angustiado. Às vezes acontecem coisas que ficamos perplexos, mas não desanimados, caídos, derrotados, porque a força do Senhor é a alegria do Senhor, a nossa força, e o Senhor é a nossa força. Qual é o nosso ritmo, meus irmãos? O nosso ritmo é esse. Nós estando em guerra ou em paz, nós louvamos o nome do Senhor. Amém? E nós sempre estamos em guerra. Nós sempre estamos em guerra. Eu estou falando da guerra espiritual. Nós sempre, e se nós baixarmos guarda, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, e aí a gente pode ser atingido frontalmente pelo inimigo. E são muitos os inimigos. O próprio mundo é inimigo da fé cristã. O mundo que eu falo não é o mundo aí que as pessoas, eu falo, é o sistema que rege todas as coisas no mundo, mas também o diabo. E a nossa própria carne, porque a nossa própria carne deseja aquilo que não é da vontade de Deus. E aí o que nós temos que, graças a Deus, nós temos que negar, né? Nós temos que podar, nós temos que dizer não.
Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Não aquilo que nos agrada, mas aquilo que alegra o coração do nosso Deus. Nós somos felizes com Jesus, nós estamos satisfeitos, estamos felizes com Jesus, estamos satisfeitos. Nada no mundo pode ser mais precioso ou suprir a nossa necessidade mais do que o próprio Senhor Jesus. Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Então, queridos, quando nós estamos tão animados assim, louvando e exaltando o nome do Senhor, como Ele espera, nós não fazemos isso de qualquer maneira. Nós queremos fazer isso com inteireza de coração, com sinceridade de coração. E isso também é agradável diante do Senhor. E nós fazemos isso porque nós sabemos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Ele habita também no meio dos louvores, nós sabemos disso. O Senhor habita no meio dos louvores, Ele está no meio dos louvores. Mas não é só no meio dos louvores, não vai se contentar, isso é só uma parte da verdade. Porque alguém pode ser tentado a acreditar que é só na hora do louvor que o Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores, sim. Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor, e habita no meio dos louvores. Portanto, nós estamos plenamente certos de que tudo que nós fazemos, seja por meio de palavra, e de obras, de ações, nós fazemos em nome do Senhor, e dando por Ele, por Jesus Cristo, graças a Deus Pai. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos sentir o abraço do Senhor. Amém. Eterno Deus, soberano Pai, nós queremos agradecer em nome de Jesus a sua palavra. Nós oramos pedindo que o Senhor aplique as verdades incontestáveis, santas e fiéis da vossa palavra em nossas vidas, Pai, na vida da igreja do Senhor. Abençoe o teu povo com paz, alegria, que possamos receber, Senhor, esta palavra nos nossos corações, refletir sobre ela. O vínculo da perfeição é esse dom supremo, a virtude das virtudes, a maior de todas as virtudes, que é dada pelo Teu Espírito Santo, é derramado em nossos corações. Eu oro pedindo que a igreja, os irmãos, os jovens que aqui estão, se tornem conscientes de que é importante pedirmos ao Senhor que derrame nos nossos corações essa virtude, esse dom perfeito, este vínculo da perfeição, porque com Ele se une todas as coisas e se aperfeiçoa todas as coisas também. Abençoe a Tua igreja, Pai, nesta hora, neste momento, queremos sentir o Teu abraço, o Teu aconchego, Senhor. Queremos sentir o Senhor junto de nós, em nome de Jesus. Abençoe, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, vamos apresentar, podem sentar, por favor. Passa a palavra para a irmã Magda, apresentar os nossos amados irmãos visitantes.